Ao vivo? Então vamos para as notas do Verdazo. Podia ter uma vinheta sonora, né? O Everton. Apesar das dificuldades, achei que foi um espectador assim em campo. Forçou o amarelo do Soteldo, 6,5. Ah, ele fez uma ponte ali no chute do Soteldo no primeiro tempo, né? De mão trocada ali, ele foi bem. Né? Eu acho que 7,5 com o seu 6,5 fica com 7. Muito bem. Marcos Rocha. Achei tecnicamente um pouco abaixo, 6. Ele fez uma partida discreta, né? Ele podia ter feito uma partida um pouco mais presente, né? Ficou bem quietinho, 6 também. Depois do Marcos Rocha, entrou no lugar dele e o Mike. Parece que em 20 e poucos minutos o Mike jogou mais que o Marcos Rocha. Você concorda com essa impressão? Concordo, achei que ele teve uma maior imposição, acho que pelo estilo de jogo também, pelo que o Abel pede, né? Porque o Mike ataca mais que o Rocha. Gostei da entrada dele, 6,5. Engraçado que até outro dia era o contrário, né? O lateral que apoiava era o Marcos Rocha. E hoje a gente vê o Mike se destacando nessa função de apoio, né? Quanto você deu? 6,5. 6,5 com 7, fica com 7 então. Gustavo Gomes. Que jogador, né? Craque de bola. Craque, não tem muito o que falar. 8. Craque de bola ele não é, ele é durão, mas ele é um baita zagueiro. Que zagueiro, né? Que zagueiro. Eu acho que ele tá redefinindo, né, o que é ser zagueiro, cara. Puta, porque ele é muito bom. Que zagueiraço. Não existe zagueiro jogando melhor do que ele no país, isso não tenho dúvida. Talvez na América do Sul. Desconheço se tem algum melhor ali em outros países. Joga demais, cara. 8, você deu? Eu vou dar 8,5. Ele fica com 8,5. Murilo. Murijo tá dando mole, hein? Achei meio inseguro e nos lançamentos muito mal, com a perna totalmente descalibrada, 6. Já começa a dar espaço para uma recuperação do Luan. O Murilo não está jogando bem, inseguro realmente, ele não está passando mais segurança. Você vê pela expressão corporal dele que às vezes falta alguma coisa, que ele não está tão confiante. Parece, né? A gente não tem a maquininha de ler mentes do Galvão Bueno, mas a gente consegue ver a expressão corporal e ele não tá passando aquela firmeza, né? Você deu 6, eu vou dar 5,5, fica com 6. Piquerez. Grande jogo do Piquerez, né? Ele fisicamente ele é muito privilegiado e isso faz com que o Palmeiras cresça nessas horas mais complicadas, 7,5. 7,5, eu vou dar 8,5 para ele ficar com 8. Porque, para mim, ele foi a diferença tática para o Palmeiras não deixar o time tão desequilibrado após ficar com 1 a menos. Porque o Palmeiras ficou forçando o jogo pelo lado direito e ficaria um deserto completo do lado esquerdo não fosse a presença do Piquerez. Então, o Palmeiras conseguiu segurar alguma coisa que o Santos faria pela direita com o Piquerez, agrediu um pouco com o Piquerez. Por quê? Para a defesa do Santos ficar um pouco mais aberta. Então, porque ele se posicionava. Ele jogou sem bola. É verdade, o Palmeiras jogou com a bola pela direita, mas quem fazia a esquerda para abrir a defesa do Santos? O Piquerez. Então, esse papel sem bola, que eu acho que nem aparece na televisão, que é fundamental. Né? Então, ótima partida do Piquerez fisicamente, né? Ele tem essa possibilidade, nota 8,5, fica com 8. Danilão. Eu não queria que o Danilo terminasse o ano assim, né? Parece que ele tá terminando o ano em baixa. 4,5, porque foi expulso, enfim, ferrou o time. Ele fez o primeiro tempo ruim. Quando ele tava dando sinais de recuperação, acabou expulso. Dou a mão à palmatória para vocês. Eu continuo achando que não merecia. Mas como todo mundo achou que merecia, então não vou remar contra a maré, né? Então, assim, né? Se ainda tivesse um me apoiando, eu até bateria o pé, mas ninguém me apoiou, então eu sou obrigado a concordar que ele mereceu a expulsão. E aí, se mereceu, né? Com 15 minutos de segundo tempo, deixou o time na mão. 4,5, você deu? Vou acompanhar. 4,5.
O problema, não o problema do seu pensamento, mas é porque acho que os critérios não estão sendo o mesmo, né? Então por isso fica a sensação. Talvez se ele merecesse ser expulso, mas os outros do outro time não é expulso. É difícil, né? Bem observado, bem observado. Porque se pra eles, o Zanocelo não é expulso num lance desse, né? Zé Rafael, se o Danilo deixou a desejar, quem compensou foi o Zé Rafael, né? Teve que comandar ali o meio-campo, tomou um amarelo e mesmo assim ficou. Abel não tirou, ele segurou na marcação, 7,5. É o trem, né? 7,5, vou dar 8, cara. Ficar com 8. 7,5, na média 8. Gustavo Scarpa. Um pouco mais discreto do que nas partidas anteriores. No escanteio não fez muita diferença na bola parada. 6,5. 6,5. Boa, 6,5. E concordo, foi discreto, não foi decisivo, não foi aquele jogador que costuma fazer a diferença. Não foi mal, né? Mas abaixo do que a gente espera pelo potencial. Aí entrou no lugar dele o Gabriel Menino, já naquele esquema de cobrir um buraco, time com a menos. Trouxe força pro meio de campo, eu achei. Fez cera, jogou a bola lá pra lateral. 6,5. 6,5? Boa, 6,5. Vou acompanhar pelas mesmas razões, né? Entrou bem, entrou fazendo a função, não inventou, sem gracinha, né? Bruno Tabata. Acho que o segundo jogador mais abaixo aí do Palmeiras, atrás só do Danilo, 5. Foi um severo, Gabriel Yokota. Eu vou dar 6,5. E aí ficar com 5,75 vai para 6. Porque eu achei que ele alternou bons e maus momentos, né? Então 6,5. Não comprometeu na parte, né, naqueles primeiros 20 minutos que ele ficou por dentro, que ele ficou meio que sem função, ou não apareceu, ou não compreendeu sua função. Levaria uma nota baixa realmente, mas aí depois ele compensou. Quando ele foi jogar aberto, ele começou a jogar bem, criou problema para o time do Santos, criou jogadas boas. Eu acho que não foi tão mal assim. Miguel Merentiel deu bike, fez gol, tá indo bem, hein? Decidiu, né? Além da bike e do gol, ele teve uma ótima presença dentro da área, incomodou muito o Maicon e o Bauerman. 8. Ele é um William Bigode muito melhorado, né? Com muito mais vigor físico, mais altura, mais força. Não tem a experiência do William, não tem não conhece os atalhos do campo, menos técnico, né? Achei ele um pouquinho menos técnico que o William, mas fisicamente se impõe mais. Eu ainda não tenho elementos suficientes para julgar a técnica dele. Essa bike que ele deu não é de pouca técnica, mas eu acho que ainda merece ser mais observado. De qualquer forma, eu acho que escolha hoje entre Merentiel e William Bigode. Merentiel, né? Quanto você deu? 8. 8? 8,5. Tem um golaço, pô, gol da vitória. Duduzeira, mal no primeiro tempo, mas melhorou muito no segundo tempo, né? 7,5, porque foi um segundo tempo que assumiu a responsabilidade e chamou o jogo, a criação do ataque, ele chamou pra si. Eu vou dar 7, então daí fica com 7,5. Porque eu acho que o primeiro tempo ficou muito abaixo. Puxa bem para baixo a nota o primeiro tempo. O segundo tempo voltou a ser o Duduzão de sempre, né? Eduardo Atuesta. Entrou mostrando força, físico, preencheu o meio de campo, ajudou o Piquerez na marcação do lado esquerdo, apareceu na área, 6,5 porque jogou pouco tempo, mas 6,5. Eu até falei nome e sobrenome, porque hoje ele mereceu, né? Eu vou dar 7, cara. 7, 6,5, 7. Porque hoje ele entrou com personalidade, com mais força, né? Com mais presença. Parece que ele estava com mais fome de bola, né? Tudo que a gente cobrou, que faltou no primeiro tempo, né? Se a gente tivesse com o Atuesta jogando no lugar do Danilo, por exemplo, desse jeito que ele jogou, teria sido um primeiro tempo bem mais forte do Palmeiras. Rony Rústico. Também abaixo do que vem apresentando. Primeiro tempo mal, segundo tempo tentou, mas ainda assim é um carrapato, né? Como ele incomoda. 6. Como ele enche o saco. Acho que foi a frase que a gente mais falou aqui durante o jogo. Puta, como ele enche o saco. Como ele incomoda. Mas não é tudo que a gente precisa. Ele tá fazendo cada vez mais jogada de pivô. Você notou isso? Jogando de costa e tentando tocar para trás. Ele não tinha essa característica. Ele tá desenvolvendo isso. Então acho que foram 2 ou 3 jogadas que ele tentou fazer
a jogada de pivô, ou seja, ele está se desenvolvendo cada vez mais como centroavante, né? Bem no momento em que o Endrick começa a subir, que o Flaco Lopes está ali buscando seu espaço, que o Merentiel começa a crescer, e ele começa a querer fincar o pé ali de 9, em vez de buscar ali o canto. E buscar o canto, talvez, estrategicamente para ele, fosse a melhor escolha. Por quê? Porque o Gustavo Scarpa está de saída, né? O que você acha? Também acho que se ele aprimorar esse jogo de costa, ele tem uma facilidade que talvez os outros não tenham, que é ele conseguir girar para cima do zagueiro, como foi contra o Juventude. Então ele dá essa opção de tentar jogar por baixo e às vezes fingir que vai jogar por baixo, dar aquela volta, né, ganhar do zagueiro na velocidade. É o Rony sendo mais centroavante do que ponto. O Abel falou sobre isso na última coletiva. Quanto você deu para ele? 6. 6. 6,5. 6,5 pela luta, pela encheção de saco. Aí entrou no lugar dele o Luan, para fechar a casinha. Entrou para fechar, para tirar tudo, tirou tudo por cima, 6. 6, né? Fez o que tinha que fazer. Nota 6. E o professor Abel Ferreira, com suas experiências no primeiro tempo e sua firmeza de decisão no segundo tempo. Buscou alternativas no primeiro tempo abaixo do Palmeiras com as mudanças da linha de 3 ali, dos meias. Fez a mudança rápido, logo com 9 minutos mexeu. Então acho que deu resultado tudo que ele tentou. 8. Eu gosto quando o treinador faz esse tipo de coisa. Eu gosto quando ele tenta, quando ele busca, quando ele vai atrás de solução, quando ele reconhece um erro e não repete. Eu gosto muito disso. Nota 8,5 para o Abel Ferreira.